Uma das coisas mais importantes para você crescer na carreira é a capacidade de conquistar a confiança das pessoas em você. Porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas do ponto de vista da empresa, é arriscado promover alguém. De certa forma, é uma aposta. Evidente que tem riscos controlados, mas ainda assim é uma aposta. Porque a empresa vai te dar um aumento, mas em troca, ela espera que você tenha maiores responsabilidades. Então, o que as empresas fazem para tentar diminuir esse risco ao máximo? Elas geralmente esperam que você faça atividades que não são do seu cargo, mas sim do cargo que você quer ocupar. Elas fazem isso antes de você estar naquele cargo. E aí tem muita gente que reclama disso, fala, eu não sou pago para fazer isso, eu não sou pago para fazer aquilo. Mas você precisa entender que é assim que funciona nas empresas. Quanto antes você entender isso, melhor. Porque primeiro ela precisa entender se você tem as competências necessárias para atuar nessa nova função. E é óbvio, eu sei que tem chefes e empresas que exploram essa situação e acabam abusando. Mas aí tem formas de você contornar isso. E se você quiser saber como contornar esse tipo de situação, estiver passando por isso na sua empresa, fala aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo falando um pouco sobre isso. Mas então vamos lá. Quando uma empresa te der responsabilidades maiores, vamos encarar isso como uma oportunidade, tá bom? Essa é a mentalidade de quem quer crescer. Não vai me começar com o pé errado e falar que está sendo explorado e abusado. Porque na boa, esse é o primeiro passo para nunca ter uma promoção. Bom, mas vamos lá falar então sobre o que é preciso para conquistar novas oportunidades. É o que eu falei no começo do vídeo. Você precisa despertar a confiança das pessoas em você. Então hoje eu vou falar de 3 pilares comportamentais que fazem com que as pessoas confiem mais em você. O primeiro pilar da confiança é ter autenticidade, ou seja, ter e defender seu ponto de vista em relação aos assuntos da organização. Porque uma coisa eu te digo, você não vai despertar a confiança das pessoas se você entrar nas reuniões mudo e sair calado. Ou então sendo aquele cara que fica sempre repetindo fórmulas prontas. Tem que trazer a sua verdade, a sua autenticidade, o seu ponto de vista. E eu não estou falando aqui para você ficar defendendo seu ponto de vista em toda e qualquer situação. Mas você deve escolher alguns pontos, poucos pontos, que valem a pena sim você demonstrar o que você pensa. Bom, e aí como saber quais são esses pontos? Pontos que sejam importantes para você, que você acredite que pode trazer um retorno interessante para a empresa, ou que sejam importantes para um benefício maior do dia a dia das pessoas, do bem-estar dos funcionários, coisas que você acha que são relevantes. Não fica entrando em picuinha, em coisinha pequena, porque você vai só se expor e de forma ruim. Se você fizer isso, de defender o seu ponto de vista, desde que faça sentido o que você está falando, por mais que algumas pessoas não concordem com você em alguns pontos, ao longo do tempo você vai sim construir uma imagem de ser uma pessoa confiável, uma pessoa que gera confiança nas pessoas. Porque tem um ponto de vista. Mas toma cuidado, porque demonstrar um ponto de vista não significa que você vai sair por aí falando de qualquer forma que você pensa. Cuidado com a forma como você apresenta o seu ponto de vista. É muito mais importante a forma como você fala do que o que você fala. Porque, óbvio, você não precisa concordar com tudo que seu chefe fala ou que alguma outra pessoa fala. Mas se coloca no lugar dessa pessoa quando você for discordar dela ou trazer o seu ponto de vista. Imagina a seguinte situação. E olha, vou te falar que essa situação é muito comum. Teu chefe está lá apresentando uma ideia, uma solução para um novo problema da empresa e você, no impulso, pega e discorda dele sem nem pensar um segundo, na frente de todo mundo. Agora, se coloca no lugar dele. Imagina que você pode ter passado horas e horas pensando naquela ideia, foi dormir pensando nessa solução e você vem e discorda na frente de todo mundo, às vezes sem esperar a pessoa terminar a frase, sem esperar ela terminar de concluir a ideia. Cara, vai ser chato, não vai? Você não vai gostar. Se fosse você no lugar dele, você não ia gostar. Lembre de uma coisa, as pessoas pensam diferente. E essa riqueza do convívio numa companhia é ver a opinião dos outros, é ter essa discussão, esse debate para chegar numa solução melhor. Imagina novamente, agora, a mesma situação, só que em vez de você chegar discordando da opinião do seu chefe ou da pessoa que está apresentando uma ideia, você se colocar de uma outra forma, que é numa forma de uma pergunta. Espera a pessoa terminar a frase dela e pergunte, por exemplo, olha chefe, então como é que a gente faria se tal situação acontecesse? Você usa essa pergunta para colocar aquela situação específica em que faz você discordar daquela opinião, que é aquela situação que faz aquela ideia, aquele pensamento não fazer sentido. Você traz ela nessa pergunta. O resultado vai ser muito melhor se você fizer isso, porque as pessoas não gostam de ser confrontadas. Mesmo o seu chefe, ele não quer que você, na frente de todo mundo, discorde dele sem pensar muito. Quando você traz essa sua dúvida em forma de pergunta, fica muito mais sutil. E aí, ao invés de você perder a confiança, você vai conquistar a confiança dessa pessoa. Porque você foi, além de tudo, generoso na forma como você trouxe a sua dúvida. Porque os conflitos, eles são importantes numa carreira e numa empresa. Mas não precisa transformar isso numa guerra pessoal. Lembre que todo mundo está dando o seu melhor e espera que seus conhecimentos, habilidades e experiências sejam levados a sério. Bom, e se você está gostando do conteúdo desse vídeo até aqui, deixa um like e se inscreve no canal. Essa é a forma de eu saber se esse projeto faz sentido e continuar trazendo conteúdo para vocês aqui. Aqui vem o segundo pilar, que é a clareza de raciocínio. Ou seja, para transmitir confiança,
As suas ideias precisam ser expostas de forma clara. Não enrole nem conte longas histórias para expor o seu ponto de vista. O tempo das pessoas é escasso e cada vez mais valioso. No geral, as pessoas têm a tendência de explicar suas ideias de forma longa, demorada e complexa. Elas adotam um modelo de comunicação que é um modelo confuso, com voltas e reviravoltas, um pouco de mistério, e só então elas apresentam a conclusão da ideia delas. Mas o mais difícil é simplificar uma mensagem e ainda assim ser compreendido. Então, menos é mais. Antes de iniciar um discurso ou defender um ponto de vista, organize suas ideias. Adote um modelo de comunicação claro e objetivo, que é o seguinte: comece pela parte mais importante para você e que represente sua ideia de forma geral. Logo após, use evidências lógicas que corroborem e que embasem seu ponto de vista. E então, por fim, apresente a sua conclusão. Assim, você vai criar muito mais interesse nos seus ouvintes. E caso você seja interrompido, você já vai ter apresentado a sua ideia de forma geral. O terceiro pilar é o pilar da empatia. Mas esse eu vou deixar para um outro vídeo porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Bom, como vocês viram, gerar confiança no ambiente de trabalho é uma das habilidades mais importantes para você conquistar uma promoção. Mas você não vai conseguir isso se você não tiver confiança em si mesmo, ou seja, a autoconfiança. A boa notícia é que sim, é possível desenvolver essa e outras habilidades que vão te deixar mais perto de uma promoção. E foi por isso que eu criei esse canal, para trazer cada vez mais conteúdos que te deixem um passo mais próximo dela. Bom, e para fechar aqui, eu preparei um e-book com passo a passo para você conquistar sua primeira promoção. Lá tem ferramentas, dicas e técnicas que podem te ajudar. De repente você pode estar mais perto do que você imagina. O link está aqui na descrição. E é isso, galera. Um abraço e até mais.